Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje a gente vai abordar esse tema mesmo que estava aqui na legenda do vídeo, que é o seguinte: como ficar mais forte, como de fato aguentar mais carga sem necessariamente ganhar mais peso, sem ficar mais pesado, sem ganhar mais músculo. Antes de começar o vídeo, um ponto muito importante galera, é o seguinte: se inscrevam no canal, curtam o vídeo, porque assim o YouTube entende pra vocês que vocês de fato apreciam o nosso trabalho e assim ele recomenda mais e mais o nosso canal. E como vocês sabem, aqui já é de praxe, o conteúdo só tem uma direção, pra cima. O conteúdo aqui só melhora. Então ajuda nós, vai lá, desce, se inscreve. Agora sobre o tema do vídeo: como ficar mais forte sem necessariamente ganhar peso. Antes da gente ir mais a fundo dessa discussão, um ponto muito importante pra gente saber é o seguinte: galera, de nada adianta vocês terem esse desejo de ficarem mais fortes sem ganhar peso, sendo que não é isso que vocês precisam. Tá cheio aí de frango, magrelinho, falando assim: não, eu não preciso, eu não quero ganhar mais músculo, eu não quero ficar mais musculoso. Mas cara, do que adianta você querer ficar mais forte, sendo que você só pesa 50 quilos? O seu potencial de força vai ser muito pequeno. E mais que isso, do que adianta você ficar mais forte sendo que você ainda pesa 50 quilos? Pro mundo real, isso não adianta em nada, cara. Você precisa de mais massa. Portanto, adequem o seu desejo à sua realidade, que às vezes o que você quer não é o que você precisa. E antes também de aprofundar mais ainda nesse tema, uma coisa que talvez vocês já saibam, se não saibam, já deu pra ter uma ideia através do que eu falei anteriormente, que é o seguinte: quanto mais pesado você for, ou seja, quanto mais músculo você tiver, maior será o seu potencial de ganhar força. Tanto é que os maiores recordes estabelecidos dentro das competições de powerlifting são sempre através dos atletas mais pesados, afinal tem mais músculo. Quanto mais músculo você tem, maior o seu potencial de ganhar força. Não necessariamente você tem que ganhar mais músculo para ganhar mais força, mas saiba que uma quantidade X de músculo tem uma capacidade limitada de ganho de força. Quanto mais músculo você tem, maior o potencial de força que você vai ter. Além de saber que não dá pra gente separar o nosso tamanho, ou seja, a quantidade de músculo que a gente tem, com o nosso potencial de fazer força, outro aspecto muito importante acerca desse tema é o seguinte: você tem que ter um peso funcional, porque se você quer maximizar a sua força, de nada adianta se você tem desse peso, muito de um peso desfuncional, ou seja, muita gordura. Galera, se vocês querem otimizar o peso de vocês, ou seja, fazer com que vocês aguentem mais carga sem necessariamente pesar mais na balança, é fundamental que esse peso esteja bem distribuído, principalmente no que diz respeito a tendões, ligamentos e músculos mais fortes. Porque a gordura vai pouco lhe ajudar nesse aspecto. Óbvio, um pouco de gordura é fundamental. Ela que vai produzir a testosterona que vai nos ajudar nos treinos fortes. É ela que vai nos permitir com que a gente faça um bom treino. Você não precisa estar seco que nem um fisiculturista no palco. Mas gordura demais não lhe ajuda em nada. Estabelecidas já essas premissas aqui do começo da discussão, vamos agora cair para dentro da discussão mesmo. Que é como você ganhar mais força permanecendo no mesmo peso, ou num peso parecido. Vamos primeiro abordar o aspecto um pouco mais nebuloso, um pouco mais complicado dessa discussão, que é como ficar mais forte. Galera, um ponto fundamental acerca da força, do putz, eu quero ficar mais forte, eu preciso ficar mais forte. Você primeiro precisa saber onde você quer ficar mais forte, porque a força ela vem muito acompanhada do princípio da especificidade, porque a adaptação de você ficar mais forte é um ponto muito mais neural, ou seja, é muito mais você aprender o movimento, você aprender a contrair o que tem que ser contraído na devida hora, do que um crescimento de músculo em si. E justamente por isso a gente precisa saber onde a gente quer ficar mais forte, porque reside muito nesse aspecto da especificidade. Se você é um powerlifter, você quer ser mais forte no seu supino, no seu agachamento, no seu levantamento terra. Se você é um boxeador, você quer ser mais forte no seu cruzado, no seu jab. Se você é um corredor, você quer ser mais forte no seu sprint, na sua corrida, na sua desaceleração. Portanto, é fundamental que vocês vinculem onde vocês querem ser mais forte com o treino de vocês. Porque beleza, por mais que de fato se traduza um pouco da força ganha no supino, na força que você ganha na sua corrida, no seu jab, isso não é 100% dos fatos. E mais que isso, o seu resultado ele não está totalmente otimizado. Galera, façam um treino específico para onde vocês querem ganhar força. Portanto, um boxeador, como ele quer ganhar força no jab, quer ganhar força no cruzado, imprima algum tipo de resistência também nesse movimento.
Ou seja, realize jab, cruzados com um pezinho ou talvez com um elástico fazendo algum tipo de resistência, porque é isso que vai de fato lhe trazer mais força no movimento onde você quer ser mais forte. Portanto, galera, tenham isso em mente, que para vocês ficarem mais fortes, vocês têm que saber onde vocês querem ficar mais forte. Como vocês querem manifestar essa força, porque isso vai estar intimamente ligado no como vocês treinam, já que a força é muito mais sobre você aprender a manha, sobre dominar o exercício em si, porque assim você fica bom nele, e não necessariamente, em ficar praticando supino, daí, nem ganhei força no meu soco, eu nem ganhei força em qualquer outro movimento, talvez seja pela falta de especificidade onde você quer ganhar força. Outro ponto fundamental, que ainda está ligado com o aspecto da coordenação, do como ficar mais forte, é só a gente pegar aquela equação famosíssima, força igual a massa vezes a aceleração. Só por essa equação, a gente já dá para saber que, cara, necessariamente um sujeito mais pesado vai tender a ser mais forte, porque necessariamente ele vai ser mais capaz de produzir força. Porém, já que a gente não pode mexer nesse lado da equação, por que não a gente abrir o olho para o lado da aceleração? Esse é um ponto fundamental em todo treino de força, que é o que? Você aprender a fazer o movimento de maneira mais rápida, porque necessariamente quando você produzir essa mesma quantidade de peso numa menor fração de tempo, você vai aumentar a força que vai ser despendida lá no final do movimento. Por isso sempre tentem fazer com que o tempo de vocês diminua durante a execução do exercício que vocês querem ficar mais fortes. E para isso basta um treino clássico de coordenação, ou seja, um treino onde a sobrecarga é mínima ou até mesmo zero e você só se concentra em fazer o movimento. Faz o movimento que você quer ficar mais forte, faz o movimento. Assim que você de fato dominar a coordenação, a técnica do movimento, agora você passa a se concentrar em cada vez fazer ele mais rápido. Cada vez mais rápido, sem perder a técnica. Cada vez mais rápido, para assim você de fato ir melhorando o seu tempo. E assim você vai de fato aprimorar o número que vai estar lá naquela equação. Você vai melhorar, você vai se tornar mais rápido no quesito aceleração. E necessariamente isso vai te tornar mais forte. Mas é nesse momento que um sujeito bem espertinho pode virar e falar: tá bom, Tulião, eu até tenho que me concentrar em de fato tornar meu movimento mais rápido, mas eu não tenho que também me concentrar nele ficar mais pesado, afinal o que eu quero é ter força? Ótima colocação, de fato é isso que você quer, mas é aí que mora o grande pote de ouro, que é o seguinte: se você quer desenvolver mais força, você tem que equilibrar muito bem esses dois aspectos, que é o que? A quantidade de sobrecarga que está envolvida no seu treino e a quantidade de velocidade, de desenvolvimento, de potência, de aceleração que está despendido dentro do seu treino. Porque, galera, não dá para você evoluir ao infinito e além, treinar sempre, até morrer, o desenvolvimento de carga. A cada treino você tenta aumentar a carga, porque, cara, seu músculo, seus tendões, seus ligamentos, eles aguentam uma capacidade limitada de estresse. E mais, é certo que isso vai ser lesivo, porque no longo prazo você não consegue só progredir. De fato, o seu corpo pede por algum tipo de descanso, por algum tipo de manipulação dentro do treino. Não dá para você fazer um treino tensional ao infinito e além. E, ao mesmo tempo, você vai deixar de ter alguns ganhos, porque você precisa aprimorar a sua velocidade, para assim você de fato aumentar a sua força. E é aí que mora o grande pote de ouro que eu já comentei, que é você equilibrar esses dois aspectos. Aí vai variar muito de preparador para preparador, como que ele faz. Um bom preparador faz com maestria isso, mas geralmente ele vai fazer algum tipo de periodização que envolva períodos do seu treinamento em que você foca mais em velocidade e outros períodos que você foca mais no desenvolvimento de força, no aumento das cargas dos exercícios. Porque é esse equilíbrio que vai permitir com que você aumente de fato a sua força, mas principalmente com que você não se lesione. E daí o céu é o limite. Você tem muitas maneiras, cada preparador vai preferir fazer de um jeito, de como gerir essa quantidade de estresse. O quanto do meu treino eu faço de velocidade, o quanto do meu treino eu faço de força. As duas estratégias que eu conheci, que são bastante famosas, é o seguinte: você faz 3 semanas focadas na carga, focadas no desenvolvimento de carga, em você de fato progredir a carga que você realiza o exercício, e 1 semana você faz o chamado deload. Você diminui a sobrecarga que está dentro desses exercícios e daí por isso você vai promover menos estresse nas suas articulações e tendões, e agora você passa a desenvolver um pouco mais do aspecto da velocidade. Outro jeito é você pegar essa quantidade disposta em 1 semana de treino de velocidade e você fraciona ela dentro dos treinos de força, para assim você estar diluindo a dose de recuperação, a dose de menos estresse que você dispõe nas suas articulações e nos seus tendões. Mas galera, para fazer uma boa periodização, a melhor de todas, para desenvolver força nessa modalidade, nessa outra, você de fato vão precisar
de algum bom preparador. Eu só tô dando aqui um norte para vocês terem uma ideia do que acontece e quais alternativas vocês podem ter para desenvolver mais força. Agora, alguns aspectos mais gerais que com certeza vai fazer com que você aí que está assistindo o vídeo pode incrementar no seu treino de forma a você desenvolver mais força. Um ponto fundamental para você ficar mais forte sem necessariamente ficar mais pesado é você fortalecer o seu grip, você fortalecer a sua pegada, porque necessariamente a quantidade de força que você consegue produzir com os membros superiores, a quantidade de peso que você consegue aguentar, vai depender muito, talvez até primariamente, da quantidade de carga que você aguenta nas suas mãos. Porque de nada adianta seu peito estar preparado para X carga se seu pulso, se seu antebraço não aguenta sustentar a barra, não aguenta sustentar o halter, se segurar na barra com toda aquela sobrecarga. Primeiro, você vai ter que desenvolver essa força aqui na mão. E justamente por isso é muito legal que você foque nessa região. Até porque a região do antebraço, região da mão, é uma região que não tem muitos músculos. Portanto, é mais difícil de você ganhar peso. Mas em contrapartida, ela aumenta e muito a quantidade de carga que você consegue aguentar. Cara, um sujeito de grip fraco, ele vai falhar na mão antes mesmo de fadigar as costas dele. Agora, um sujeito de grip muito forte, que ele tem uma pegada muito forte, é muito difícil. Por vezes, ele vai falhar os músculos do tronco antes de falhar a pegada, para vocês verem o valor que tem você ter uma pegada forte. Outro ponto fundamental da pegada é que, se vocês separarem, galera, as pessoas mais fortes no quesito peso por peso, ou seja, as pessoas que são mais fortes com o mínimo de peso possível, são sempre as pessoas que têm um grip muito forte. Geralmente são quem? Os ginastas, olha quanto pulso a mão desses caras aguentam sobrecarga. É demais. E fora que a força deles é bizarra. E também os escaladores. Você nunca vai ver um escalador aí de 90 quilos. Porém, pode apostar que você vai ver um escalador fazendo barra com os dedos. Pra vocês verem o quão forte é essa região da mão deles. E exatamente por isso, pelo fato dessa região ser menos musculosa, que a gente consegue desenvolver muita força sem acrescentar muito peso. Porque tem dois ligamentos, não pesam muito, mas mais que isso, é aí que vocês devem abrir o olho. Os tendões e ligamentos são pouco irrigados, eles não têm muito sangue, e justamente por isso, eles demandam mais tempo para hipertrofiar. Você nunca vai conseguir desenvolver o seu tendão, seu ligamento, com a mesma velocidade que o seu músculo. É inclusive por isso que muitas pessoas se lesionam, muitas pessoas se machucam, porque elas administram uma sobrecarga ótima, precisa para o seu músculo, mas não ligam tanto assim para os ligamentos e para os tendões. Porém, um fator muito interessante é que no longo prazo, quando você fortalece seus tendões e ligamentos, você fica tremendamente mais forte, porque eles são estruturas que aguentam muita sobrecarga. E justamente por demorar mais para hipertrofiar, essa região também vai demorar mais para hipotrofiar, ou seja, você vai demorar mais para perder seus ganhos a respeito dos tendões e ligamentos, para de fato ficar mais fraco naquela região, porque ela demorou muito para construir aquilo, mas agora ela também vai demorar muito para perder toda aquela força. Inclusive, o diretor aí vai colocar uma foto da mão de um bom escalador, pra vocês verem, galera, o dedo do cara é hipertrofiado. Mas como assim? O dedo mal tem músculo? É justamente porque os ligamentos e tendões hipertrofiaram. Eles de fato ganharam espessura, já que eles demandaram por muito estresse ao longo de vários anos. E é isso que vai mudar seu jogo. A consistência vai fazer com que você hipertrofie os tendões, hipertrofie os ligamentos. E isso que no longo prazo vai mudar demais o seu jogo no quesito força. Outro aspecto prático que deve lhes ajudar em produzir um bom treino para ganhar força de modo geral é sempre ter um core muito forte. O core também, galera, ele não tem um potencial tão grande de hipertrofiar. Você não consegue, por conta da composição de fibras dele, tornar ele uma região muito musculosa. Porém, em contrapartida, você ganha demais em força quando você fortalece seu core. Então aqui, galera, os ginastas, os escaladores, os lutadores, cara, vocês vão ver o core desses caras, meu Deus do céu, o cara parece que aguenta ficar 8 horas numa prancha. Um escalador, eu não consigo nem erguer meu quadril pra cima, o escalador ele passa minutos nessa posição até alcançar outra pedra. E o ginasta então, que faz as posições todas em isometria do abdômen, faz parte fundamental de um corpo que tem muita força, um corpo que tem um core forte. Pra fechar esse aspecto da força, um outro ponto fundamental que é mais espertinho, quem é mais perspicaz, já pegou no vídeo, é o seguinte: caramba, se são os lutadores, principalmente se são os ginastas, atletas de calistenia e os escaladores que são mais fortes,
será que o que eles fazem para ser necessariamente os caras mais fortes com menos peso? Bingo! Sempre exercícios que envolvem a força relativa, ou seja, exercícios em que o estímulo está vinculado ao quanto você pesa. Porque, galera, necessariamente você está vinculando o estímulo, a sobrecarga que você impõe, ao quanto você pesa. E isso vai traduzir a sua força pelo quanto de peso você carrega. Portanto, exercícios calistênicos são ótimos para você, de fato, conseguir ficar mais forte sem necessariamente ganhar mais peso. Fora o outro aspecto também da isometria. A isometria, ela tem um menor potencial de hipertrofia do que se você realizar o exercício com amplitude completa, com fase concêntrica e excêntrica. Se vocês repararem, o escalador, o ginasta, ele realiza isometrias muito longas. E talvez seja também por isso que eles conseguem desenvolver muita força sem necessariamente ganhar mais peso. Fora que, galera, dependendo da sua intenção de ficar mais forte, é exatamente isso que você quer. Você quer ficar mais forte no sentido de aguentar aquela posição por mais tempo. Não necessariamente de fazer mais rápido ou fazer mais vezes com aquele peso. Então abre o olho, a isometria pode ser um ótimo caminho pelo qual você consegue ficar mais forte. Agora, um ponto fundamental, que de nada adianta vocês fazerem tudo isso que eu comentei se vocês não fizerem isso daqui. Que é a segunda parte da discussão, que é o seguinte, beleza, aqui a gente focou, a gente aprendeu em como ficar mais forte, mas agora a gente vai focar no como ficar mais forte sem ficar mais pesado. Galera, de nada adianta vocês tentarem ficar mais forte se vocês não cumprirem esse pequeno detalhe aqui, que é o seguinte, não esteja num superávit calórico. Galera, por mais que vocês realizem tudo isso que eu já comentei, exercícios de calistenia, que vocês foquem no grip de vocês, que vocês de fato fortaleçam o core de vocês, foquem em isometria, de nada vai adiantar se você estiver num superávit calórico, porque, galera, o estímulo que você dá pro seu músculo nesses treinos é muito semelhante de um estímulo hipertrófico. É muito difícil você separar um estímulo da força para um estímulo hipertrófico. Porque, galera, seu músculo não entende isso. O que o seu corpo vai entender? Putz, cara, esse esforço aqui foi demais. Tá muito severo para esse corpo. Se tem energia sobrando no seu corpo, ou seja, se tem alimento demais, o que ele vai fazer? Bom, vou reforçar essas estruturas. E justamente por reforçar essas estruturas, você ganha mais peso. Então, galera, nunca estejam num superávit calórico se a intenção de vocês é ficar mais forte permanecendo no mesmo peso. Porque senão de nada vai adiantar. Um estímulo para ganho de força vai ser, por menor que seja, na verdade até grande, um estímulo hipertrófico. Portanto, é sempre legal que quando vocês estejam nessa fase, vocês administrem uma dieta ou isocalórica, para caso vocês até queiram substituir um pouco dessa gordura para o músculo, ou por muitas vezes até de um ligeiro déficit calórico. Porque se você de fato não quer ganhar peso, você tem que propiciar um ambiente para que isso não aconteça. Para que necessariamente a única coisa que seu corpo consiga produzir é ganho de força. Porque pode apostar que se sobrar energia ali, seu corpo vai querer construir mais músculo, ele vai querer que você fique mais pesado, porque é isso que ele precisa. Seu treino está demandando isso. Portanto, é fundamental mesmo, galera, o ajuste da dieta para quando você tem essa intenção. Então é basicamente isso, os aspectos de como você de fato pode ficar mais forte sem necessariamente ficar mais pesado. Óbvio que talvez envolva algumas outras coisas, alguns pormenores, mas não cabe de forma alguma nesse vídeo porque ele já ficou bastante extenso e bastante, eu diria, profundo. Então, galera, se vocês querem ver mais desse tipo de conteúdo, se vocês gostaram desse vídeo, comenta lá embaixo, se inscreve no canal, deixa o gostei, porque esse vídeo aqui tem bastante trabalho pra fazer, de montar uma coisa ali, montar uma coisa aqui, de fato estudar esse assunto. Porque, galera, como vocês sabem, aqui nada muda. O conteúdo daqui só tem uma direção, pra cima. Demorou? Tamo junto, é só o começo. Fui!